Olá, graça e paz. Meu nome é Moisés Silva, sou membro da Primeira Igreja Batista em Guapimirim. E vamos a mais um devocional. Bem, em 1998, eu fiz um passeio com uma turma de amigos, com mais ou menos 12 amigos, para o distrito de Casimiro de Abreu, num bairro chamado Barra de São João, próximo à praia, né? Para uma casa de praia. E num determinado momento, a gente estava se preparando para poder ir para a praia, e eu sentei para ler um pouco da Bíblia, né? Sempre gostei de estudar a Bíblia, né? Tem gente que lê a Bíblia, eu costumo estudar a Bíblia. E eu estava estudando a Bíblia, né? E de repente o rapaz mais velho do grupo e mais alto, meu amigo Marcão, que na época a gente se conheceu mais nesse passeio, eu não tinha muita amizade com ele, e ele perguntou: e aí, rapaz, só lendo a Bíblia? O que você está lendo aí nessa Bíblia que você tem aí? Eu falei assim: rapaz, eu estou lendo aqui o livro de Gálatas. Aí ele: de que se trata o livro de Gálatas? Eu expliquei: bom, é Paulo escrevendo, tipo assim, repreendendo aos cristãos que tinham se convertido ao cristianismo e estavam se desviando para as práticas judaicas. E Cristo veio nos trazer a liberdade gloriosa. Quando eu toquei nesse assunto de liberdade gloriosa, do amor e tal, então ele se interessou. Então você é igual a mim. Não sei se você já ouviu falar numa coleção de livros chamado Cavalo de Troia, do escritor J. J. Bennett. Aí eu procurei ter amizade com ele para ele me explicar sobre essa coleção de livros. Então ele começou a me contar a história desse livro, ele me emprestou essa coleção de 9 livros. Eu comecei a ler do 1 até o 9, e o livro narra a história de uma operação ultra secreta da NASA, que aconteceu mais ou menos em 1970, 73, por aí assim, né? Uma operação da NASA, de 2 militares da NASA, que se tornaram astronautas e cientistas, e desenvolveram uma técnica de viajar no tempo até os dias de Jesus de Nazaré. Assistiram ali o julgamento de Jesus, assistiram a morte por crucificação, a ressurreição e ainda os seus ensinamentos e a sua convivência com o povo e muitas outras coisas que eles observaram ali. Claro que é uma ficção, porque realmente é difícil entrar na minha cabeça, na cabeça de vocês também, que o homem conseguiu viajar no tempo, né? Mas é uma ficção muito que realmente mexe com o nosso entendimento. E aconteceu uma coisa, que eu fiquei com tanta sede de conhecer Jesus que a minha vontade era querer ir para os Estados Unidos, me alistar na Força Aérea Americana, me tornar cientista e participar da mesma experiência. Claro que é difícil, praticamente impossível isso acontecer. Então eu lembrei de umas passagens bíblicas, por exemplo, Mateus capítulo 8, verso 5, aquela passagem que Jesus curou o servo de um centurião em Cafarnaum, certo? Então, quando Jesus falou que ia lá curar o servo desse grande general, esse general falou assim, o verso 8: eu, centurião, respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizer somente uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, ele não queria que Jesus fosse pessoalmente lá, mas apenas a palavra de Cristo. E isso agradou a Cristo. Olha aqui no verso 10. E maravilhou Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, Jesus ele deu mais valor a um homem que preferiu absorver a sua palavra do que ter a própria presença física dele. Que Jerusalém, os judeus tinham a presença física de Cristo ali, mas muitos não tomariam posse do reino. E Jesus falou que aqueles no futuro, que talvez nem viram Jesus pessoalmente, teria a capacidade maravilhosa de receber. E também em João 20, aquela passagem quando Jesus ressuscita, né? Não vou demorar muito a ler para poder o vídeo não ficar muito extenso. Quando Jesus ressuscita, ele aparece a Tomé, que ele chega diante de Tomé. Vamos ver aqui rapidamente, que às vezes para me poder explicar melhor, eu prefiro estar lendo. Que Tomé duvidou, né? E disse de Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, ali foi o maior milagre da Bíblia, foi Jesus ter ressuscitado. Mas Jesus falou que aqueles que não viram, mas creram, são muito mais bem-aventurados. Também, né, no livro de Atos, capítulo 13, o verso 48, que quando Paulo foi até os gentios, ou seja, quando Jesus falou que muitos virão do Ocidente e do Oriente e assentarão no reino de Deus. E Paulo foi escolhido para ser pregador aos gentios. Olha o que diz no capítulo Atos 13, verso
47, que diz: porque o Senhor assim não mandou dizer, eu te pus para... Perdão, vamos para o versículo 48, né? E os gentios, ouvindo isso, alegraram e glorificaram a Deus, a palavra do Senhor, e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Creram como? Quando ouviram a palavra. Eles não viram Jesus pessoalmente. Eles simplesmente ouviram a palavra de Paulo, o testemunho de Paulo, e assim eles realmente se alegraram e viveram a vida eterna pela palavra. Olha que maravilhoso, abençoados. Também, em Atos 20, o verso 25, que diz assim: agora, na verdade, sei que todos vós, a quem passei pregando o reino de Deus, não verão em rosto. Ou seja, Paulo estava se despedindo do povo de Éfeso, porque ele estava para fazer uma viagem, e acreditava que talvez, pelos problemas que tinha naquela época, né, aquela gente não o veria mais. Mas olha aqui o que diz no verso 32. Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ou seja, Paulo, o povo gentil não viu Jesus de Nazaré fisicamente, estava prestes a não ver mais Paulo, mas a palavra ia estar com eles para edificá-los. Assim também nós não vimos Paulo pessoalmente, não vimos os apóstolos, nem o próprio Jesus de Nazaré nós vimos. Mas nós temos a sua palavra e a sua palavra produz alegria e vida eterna no nosso coração.